principais títulos da carreira dele. Campeonato Mineiro em 2007 e Campeonato Carioca em 2019. Ou seja, não tem nenhum título nacional, não tem nenhum título internacional. Diego Alves, para ele, vai ser, caso vença a Libertadores, a maior conquista, né? Sem dúvida. Então, vamos passar para a defesa? Rafinha. Isso aí já tem um currículo mais extenso. Isso aí já é outra história. 34 anos de idade, 2 campeonatos paranaenses, 2003 e 2004, Supercopa da Alemanha, 4 Supercopas da Alemanha, 4 Copas da Alemanha, 7 títulos na Alemanha, no campeonato alemão, a Bundesliga, que você curte aqui no Fox Sports, uma Supercopa Europeia, uma Liga dos Campeões da Europa, um Mundial de Clubes da FIFA. Esse aí... 20 títulos, né? Esse aí já não pode falar nada, né? Esse aí é cascudo. Não, e títulos expressivos ali, né? Liga dos Campeões, League, exatamente, Mundial de Clubes. O Rafinha não ter ganhou disputado... tudo. O Rafinha não ter disputado uma Copa do Mundo, para mim, é uma vergonha para quem esteve no comando de uma seleção e não convocá-lo. Com todo o respeito. Bom, vamos passar para o próximo? Vamos lá, vamos passar para o próximo. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem a Copa Sul-Americana, que foi o último título do São Paulo. Aí você vê, ó, Campeonato Carioca em 2019, e o maior título dele é a medalha olímpica no Rio de Janeiro, quando o Brasil venceu nos pênaltis a Alemanha e ficou com o título. É um jogador que também não tem grandes títulos no seu currículo, tem essa medalha de ouro, um Maracanã lotado, uma pressão, o Brasil nunca tinha conquistado uma medalha de ouro. Ele, mesmo no São Paulo, ele nunca jogou tão bem como ele está jogando no Flamengo. Ele é notável a ascensão dele na carreira jogando pelo time do Flamengo, assim como o Diego Alves. O Diego Alves não tem muitos títulos, tem 2 títulos na carreira. Um pelo Flamengo e outro quando jogava em Minas Gerais. Isso. Para mim, sabe qual é o maior título do Diego Alves? Ter jogado no futebol espanhol contra Messi. Não, pegou pênalti do Messi, Cristiano Ronaldo. Agora tem um outro. Os Cabal de Madureira, ele pegava isso aí tudo. Então esse é o maior título dele. Tem um outro que veio lá da Espanha. Então. Pablo Mari. Vamos ver a história do Pablo Mari. Títulos? Nenhum. 26 anos de idade. Não tem nenhum título. No ano passado, jogando a Série B do Campeonato da Espanha, a cabeçada que ele deu foi para fazer o gol. Né? Um dos mais importantes lances da partida. E a bola acabou caprichosamente saindo. Desperdiçou uma grande oportunidade. Do Mallorca, né? Mas ele tá vivendo um momento diferente. Ele não é um jogador rápido, mas ele tem um ótimo posicionamento. Felipe Luiz, vamos ver aí os títulos mais importantes do Felipe Luiz. Esse aí também é vencedor. 2 campeonatos catarinenses, um campeonato holandês, 2 títulos da Liga Europa, um campeonato espanhol, uma Copa do Rei, uma Copa das Confederações e uma Copa América. Esse é cascudo. Muito aplicado taticamente, um jogador que mereceu ficar num período, e para mim o grande erro do Tite no ano passado foi tê-lo tirado daquele jogo contra a Bélgica na titularidade da seleção, pela aplicação, por ser um jogador que taticamente marca, arma, desarma muito bem, enfim, lógico que o Marcelo tem mais técnica quando a gente faz o comparativo de seleção, mas só que o foco do Felipe Luiz... Fisicamente ele estava melhor. Fisicamente também, pela vantagem que tinha, não deveria ter saído da seleção. Mas esses 2 catarinenses, ele só ganhou porque o diretor que estava lá era bom demais. Quem é que era o diretor, gente? Eu. É mesmo? Esses 2 títulos são com você, Pascoal? Nós tivemos a oportunidade de ganhar 2 títulos do futebol catarinense. Foi muito legal. Uma época muito legal. Esse era um grande... E desde pequeno sempre foi ele com 16 anos já foi colocado no time de cima. Ele era sempre ativo, um moleque sempre interessado por jogar futebol. E sempre cuidando muito da família. Eu vou rapidinho só contar uma história do Felipe Luiz. Eu não sei se... nunca ninguém perguntou isso para ele. Quando tiver oportunidade eu vou perguntar. Ele foi para a Holanda, né? Ele foi jogar no futebol holandês. Ele foi jogar no Ajax. No Ajax. E quando ele chegou lá, os dirigentes do Ajax falaram assim, olha, ele não fala holandês, então vamos colocar ele na casa de um dirigente para que ele fique ainda em 2, 3 meses antes de mudar para o apartamento. Era muito jovem. Para ele aprender o holandês. 18 anos. E trataram ele como filho, a diretoria do Ajax como filho. E ele acabou depois tendo uma proposta e saiu do Ajax, e foi uma passagem mais rápida. Tem um campeonato holandês, mas foi rápida. E depois, aos 3 anos, quando ele estava no Atlético de Madrid disputando título de Liga dos Campeões, no auge ele falou, eu tenho uma dívida com o Ajax, e antes de encerrar a minha carreira, eu quero jogar pelo menos uma temporada no Ajax, que é pagar, porque eu não entendi na época o tanto que eles me abraçaram
como se eu fosse um filho. Eu quero depois fazer essa pergunta, Felipe Luiz, se isso ainda passa pela cabeça dele. Vamos ver agora o Arão? Vamos lá, vamos ver os títulos do Arão. O Arão tem 27 anos de idade. Ele foi campeão mundial de clubes em 2012. Ele fazia parte do pelo Corinthians. Fazia parte do grupo. A Libertadores em 12 pelo Corinthians. Tem um Campeonato Paulista em 2013, tudo Corinthians. A Recopa Sul-Americana 2013. Aí ele tem Campeonato da Série B em 2015. Também pelo Corinthians. É no Corinthians? O Corinthians. Não. 2015 não. 2015 foi Botafogo? Botafogo. Pelo Botafogo. Botafogo. E 2 campeonatos carioca, 2017 e 2019. Cascudo também, né? Já sabe o que é Libertadores. Nesses cascudo. títulos ali, ele ainda estava buscando o espaço dele, ele fazia parte do grupo. Mas já sabe o que é isso. Já no Botafogo e no Flamengo ali, ele já jogando, né? É Titular. protagonista, né? Vamos continuar? Gerson, principais títulos. A Primeira Liga pelo Fluminense. Lembra aquela história da Primeira Liga? Mas ele é novinho, da Primeira né? Liga 22 em 22 anos, né? Foi lá para a Europa, jogou em times, né, que para busca de títulos também é mais difícil. E tá, se a gente for ver aí, tá iniciando a carreira, Sim, né? sim. 22 anos. Everton Ribeiro. Vamos ver a ficha de vitórias, de títulos Esse tem título. do Everton Ribeiro. 30 anos, 2 campeonatos paranaenses, 11 e 12, 2 campeonatos brasileiros, 13 e 14, um campeonato mineiro, 2014, um campeonato emiradense, dos Emirados 2015, 2016, e um campeonato carioca. Também sabe o que é decisão, né? No Cruzeiro, né? Aquela grande fase do Cruzeiro, ele, Ricardo Goulart. Bicampeonato Marcelo brasileiro, Moreno. 13 e 14. Ele, 2 vezes eleito o melhor jogador do campeonato, 2013, 2014. Sim. Pô, esse cara aí joga bola demais, cara. Vamos chegar no Joga Arrascaeta? bola demais. Opa! Vamos ver agora a ficha do Arrascaeta. Olha lá, 25 anos de idade, um torneio clausura em 2013, Copa do Brasil, ele estava no Defensor nessa época, né? Copa do Brasil pela equipe do Cruzeiro, né? 17 e 18, Campeonato Mineiro e Campeonato Carioca, jogador de 25 anos de idade. Ele é jovem, né? Agora, sendo uma peça quase que inquestionável na própria seleção uruguaia, só não foi na última convocação porque o Flamengo pediu, né, para que os atletas não estivessem nessa última data FIFA da semana passada. Até gerou o embate do Oscar Tabares, né? E criticou essa história toda, porque para ele acha que a data FIFA... E ele também teve um problema de contusão, ficou aquela coisa, tá, não tá, mas tanto é que ele não jogou pelo Flamengo. E era jogo contra a Argentina também, né? Não era pouca coisa, era não. Jogo, 2-2. Então, assim, é um jogador que teve uma evolução de carreira nesses últimos 3 anos muito sólida. Ele chega como uma peça a ser apostada pelo Cruzeiro e se torna um protagonista dentro de campo. O que ele fez no ano passado, naquela volta da seleção, né, Theo? Estava no Japão para decidir o jogo na Arena Corinthians e com gol no final, ali, mostrou por que era um cara diferente. Bruno Henrique. Chegamos no Bruno Henrique, jogador que veio da Várzea. Ele tem 28 anos de idade, foi campeão goiano pelo Goiás em 2015 e tem um campeonato carioca pela equipe do Flamengo. Então tá aí o Bruno Henrique com 2 títulos regionais. Ele nunca jogou tão bem quanto ele joga no Flamengo. Isso é verdade. Você acompanhou o início da carreira dele em Goiás. Ele era bom jogador, rápido, né? Ele ajudou a subir o Goiás da Série B para a Série A. Jogador mas muito rápido, fazia gol. Agora, no Flamengo é o melhor momento dele. Um dia eu conto umas historinhas do Bruno Henrique, uma carreira difícil do Bruno Henrique, e o empresário dele foi fundamental para que ele não largasse o futebol. A carreira dele é meio parecida com a do Michael, né? É um pouco, ele veio da Várzea. Isso. Eu ouvi outro dia uma entrevista dele no torneio Itatiaia de futebol amador, e ele jogava no time lá e ele fez 3 gols no jogo. Aí ele falou assim, que música você quer pedir? Isso ele, amador, Várzea. Sim. Aí ele, do Michel Teló, nossa, sim, você me mata, ele cantando junto. Quer dizer, isso há 5 anos, gente. A carreira dele de uma transformação super rápida. Vamos ver o Gabriel agora? Vamos lá. Vamos ver o Gabriel para a gente fechar os jogadores. 23 anos de idade, 2 campeonatos paulistas, 15 e 16 pela equipe do Santos, né? Um campeonato carioca, ele também estava naquele time dos Jogos Olímpicos em 2016, junto com o Rodrigo Caio. Bom, a gente viu aí o histórico dos jogadores do Flamengo, e aí eu pergunto para vocês,
não são jogadores tão vencedores assim na média. Eu acho que o Flamengo foi muito bem, né, de sua direção, na contratação dos 2 laterais. Eram posições muito contestadas, né? Eu lembro que um comentarista aqui do Fox Sports falava assim, o Flamengo precisa contratar laterais. O Pascoal falava muito isso. Mas ele não só buscou grandes jogadores, mas vitoriosos, carreiras sólidas, experientes e profissionais na acepção da palavra. Porque eu acho que isso é o grande desafio do treinador, do dirigente, olhar o currículo e a carreira e o atleta profissional. Claro, talentoso, tem que jogar. Mas você ter no grupo jogadores vencedores, chama título isso. E olha a nossa tarde ali, ó. Falta de títulos do elenco rubro-negro. Pode pesar contra? Então, mas isso eu falei assim, eu acho que nas laterais tem. Né? E tem muitos jogadores jovens. Se pegar Gabigol, o Bruno Henrique não. Esse realmente, agora que ele apareceu no futebol. Mas assim, o Gabigol é novo, o Arrascaeta é novo, o Gerson é novo, o Arão tem uma bagagem. O Arão participou de um Mundial e de uma Libertadores. Tem uma base de jogadores ali que estão rodados em disputas de final, Everton Ribeiro, pegar os 2 laterais, Everton Ribeiro e Arão. Aí tem uma galera nova, né, que é o Gabigol, o Arrascaeta e o Gerson. Aí você pega realmente os zagueiros. O Pablo Maria estava lá na 2ª divisão, Sim. Então ninguém conhecia. E o Rodrigo Caio, ele não tem uma carreira de muitos títulos, mas é jogando em time grande, de camisa, de peso, que dá uma bagagem. Campeão olímpico com a Dá seleção. uma bagagem pro cara, né? Você jogar em time que tem pressão, cobrança por títulos. Você não conquistou, mas você está sempre ali, entra em campeonato para brigar. Eu acho que isso não vai ser um peso muito grande para esse time nessa decisão, não. Em algum momento, o bom jogador vai ser campeão. E tá com fome, né? Claro. É um time com fome de títulos. É claro que se você analisa o currículo, você fala, os caras não têm muita experiência, aqui, acolá, etc e tal. Mas em algum momento, quando você vê que o cara é bom jogador, ele vai alcançar uma grande conquista. E se ele tá do lado de cara que conquistou... Que conquistou? Ou então de um técnico... Eu vivi muito isso, entendeu? Ou então de um técnico... né, assim, agora aí, calma. Ou então de um treinador que sabe como juntar um elenco, como fez o Jorge Jesus em tão pouco tempo, você formar um time intenso, um time frio, né? O frio, quando eu digo, é de você saber como decidir um jogo grande, de você ser organizado e aplicado, a chance de você conquistar e ampliar o seu currículo é muito maior. É a mesma coisa. Antes de uma decisão de Copa do Mundo, ninguém tinha sido campeão do mundo. Né? Então porque o cara não foi campeão do mundo, ele vai chegar na final e vai conseguir uma hora. Você vai bater campeão. Mas assim, né? Aí seleção é uma coisa diferente, né? Assim, para dar o meu relato. Você ir para uma Copa com uma base de jogadores que já disputaram outras Copas, dá um peso. Lógico. Assim, a gente mesmo em 94... foi fundamental ter um grupo que disputou a Copa de 90. Sim. Não. Dá uma experiência, dá um peso. Eu só disse no lado de conquista, não no lado da experiência, porque aí o Flamengo tem essa mescla da experiência. E tem uma outra coisa. Como é que se desenvolve hoje e por onde que tem sido a tendência de jogar futebol? Pelas pontas. A gente tem criado muito mais e visto no futebol ponteiros, jogadores de velocidade decidindo, do que há 10, 15, 20 anos, quando os meias decidiam. Então, o que acontece? Você precisa hoje ter sempre 2 bases de marcação na lateral, experientes, para você inibir que o seu adversário se desenvolva por um método de jogo que hoje tem sido muito comum, que é você ter o ponta. Hoje, em muitos times que têm sofrido com situações defensivas ou com falta de conquistas, porque também tem faltado bons laterais. E quando o Flamengo contrata 2 torres, 2 bases experientes, você já fecha um setor que muita gente vai tentar explorar e que se antes tinha facilidade, agora não tem mais. Então você vai obrigar o cara a mudar uma estratégia e trabalhar por um outro setor que não é tão estimulado, e aí também tem a valorização do que tem feito o time do Flamengo. Quantas equipes aqui no Brasil que se tivessem 2 bons laterais teriam sofrido menos? Quantos times que a gente viu ganhar Libertadores recentemente que tinham bons laterais? O Corinthians mesmo. Quando o Corinthians ganha Libertadores, ele tinha o Alessandro, que era experiente,
Tinha o Fábio Santos, que já era um cara cascudo, já tinha vencido o Libertadores com o São Paulo, né? O próprio Grêmio, quando trouxe Léo Moura, mesmo o Cortez, que muita gente dava como desacreditado, mas era um cara que já tinha uma certa experiência. Então você vai colocando sempre hoje no futebol com 2 grandes laterais, a sua tendência de ser um jogo muito mais equilibrado na marcação e até principalmente de inibição ao rival é muito maior. Bom, muita gente aqui utilizando a hashtag Debate Final Fox Sports, dizendo assim, ó, vocês esqueceram um título, o Campeonato Brasileiro de 2019. Calma. Ainda está em disputa. Pode ganhar domingo. Calma, pode ganhar domingo, mas calma. Você continua conversando com a gente, utilizando a hashtag Debate Final Fox Sports. Daqui a pouquinho tem muito mais da decisão para você. E a gente vai agora para o intervalo em segundos.